Eu espero que domingo passado ficou bem claro, e também durante a semana, na meditação que vocês tiveram nas células, ficou também mais claro ainda, que Deus nos escolheu para juntos fazermos a sua obra na terra. Ficou alguma dúvida sobre isso, irmão? Deus nos escolheu. Foi uma questão que Ele decidiu e não que nós pedimos. Nós simplesmente temos que dizer, ok, obrigado, é um privilégio e agora eu estou realmente alegre em poder fazer. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo vem e reforça essa ideia de que realmente nós somos companheiros de trabalho do Senhor. Olha o que diz o versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 3, está projetado ali. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Olha para o irmão e fala assim: você é um companheiro de trabalho de Deus. Mas a palavra de hoje é no seguinte sentido: Deus me escolheu, eu concordo, vamos fazer, ok. Mas aí, você acha que não vai ter resistência? Aí você acha que só porque Deus te escolheu e você concordou com Ele, ok, então vamos fazer junto. Vai ser possível fazer sem nenhum tipo de resistência. Olha lá em Isaías 59, por que o diabo se aproxima dos filhos que Deus quer usar e tenta enganá-los? O que é o engano que o diabo coloca sobre nós? Irmãos, é simplesmente algo que nós fazemos e Deus diz, isso é pecado, ok? Então lá em Isaías 59, 2, Deus fala assim através do profeta: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Tem coisas, irmão, que nós oramos, nós pedimos e não conseguimos, e muitas vezes, por quê? Porque entrou uma espécie de engano na nossa vida, plantado pelo diabo, e aí, por causa desse engano, aquela atitude que nós tivemos, seja falando ou seja fazendo, Deus olhou e disse: não é isso que eu planejei para você, não é isso que você devia fazer, não é assim que são as coisas conforme o meu projeto. E aí então, quando nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, você chama isso do quê? Quando você faz alguma coisa que desagrada a Deus, você chama isso do quê? Pecado. Então o que é pecado? É tudo aquilo que eu posso fazer, mas Deus não gosta. Se Deus não gosta, se eu contrariei, e muitas vezes nós fazemos exatamente aquilo que Deus disse não era para fazer, e nós fazemos, porque somos livres, então nós pecamos. E aí então, Deus está avisando, sabe por que eu não ouço algumas orações? Porque o inimigo te engana e você peca, e por causa desse pecado, então eu fico aguardando o momento em que você vai fazer a sua parte, para resistir o diabo, para que ele fuja de você. Então, como que o diabo mente para nós? Bom, uma coisa que eu quero que você veja, fique sabendo, você já sabe, mas eu vou só reforçar. Para você ser enganado, o diabo tem que usar de artimanha, porque quanto mais você lê a palavra, mais sábio você fica. Quanto mais você ora, mais comunhão você tem com Deus. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você adora o Senhor, mais difícil fica o diabo vir e trazer uma palavra na terceira pessoa, dizendo assim: olha, por que você não faz? Ou por que você não deixa de fazer? Ele nunca vem como uma terceira pessoa entrando e dando uma sugestão para você, porque ele sabe que você já decidiu que a voz que vai falar de fora para você é a voz do Espírito Santo. A terceira pessoa que você aceita, aquela voz fora de você que você aceita, é só a voz do Espírito Santo. Você diz amém? Amém, queridos? Então, a voz que você ouvir, dando uma palavra que não está dentro da palavra de Deus, você já logo identifica, não é de Deus. Então, ele não perde tempo usando a terceira pessoa e dizendo assim: ah, se eu fosse você, fazia assim.
Não, sabe o que ele faz, irmãos? O diabo é um espírito, e a Bíblia diz que espírito é uma espécie de sopro, vento, né? Então, ele assopra na sua orelha, colocando as palavras na sua boca, como se aquele pensamento fosse seu, como se fosse você dizendo assim: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu acho que não vai dar certo. Então ele nunca sugere que ele está dizendo, não, é você chegando à conclusão, é algo que parece que é seu. E sabe que talvez seja por isso que muitos tomam uma decisão errada, e quando você vai falar com ele, fala assim: mas eu estou em paz com o meu coração, porque eu já senti isso dentro de mim. Esquisito, né, irmão? Então cuidado, que a voz do inimigo faz você pensar que é você que está sentindo, é você que está pensando, é você que está decidindo. Mas presta atenção que muitas vezes você está seguindo a mentira que ele plantou no seu coração. Então, eu coloquei aqui 5 mentiras que o diabo tenta usar para nos enganar, com um propósito. Qual é? Não deixar você fazer a vontade de Deus. A primeira delas ele vem e fala assim para você, você mesmo chega à conclusão: eu não tenho tempo. Interessante. Nós vemos, irmãos, que é tão gostoso estar na casa de oração. O diabo vem e fala assim: mas você não tem tempo para vir orar aqui de quarta-feira. Você tem tanta coisa para fazer. Você tem que ir na escola, você tem que trabalhar. Você chega cansado do serviço, você precisa descansar. A sua família precisa de você. Você acha que você vai ter tempo agora para ir na reunião da célula? Você vai ter tempo agora para dobrar o teu joelho, orar um pouquinho? Você não tem tempo para pegar a Bíblia e ler e orar. Você não tem tempo. Olha, você é muito ocupado. Então, irmãos, essa primeira sugestão do maligno, eu não tenho tempo, irmãos, ele faz questão de mostrar que nós não temos tempo, mas para Deus, para as outras coisas. Se você resolver usar o teu tempo para assistir uma novela, você vai ter tempo. Se você resolver usar o teu tempo para ir para uma diversão, você vai encontrar tempo. Se você resolver usar o teu tempo para ganhar mais dinheiro, você vai encontrar tempo. Mas aí, lá em Mateus 16, 26, presta atenção, aonde você está investindo o seu tempo? Jesus vem e fala assim no verso 26 de Mateus 16, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E aí, irmãos, o que você dá em troca de algo tão precioso que é a sua alma? Se você perder a sua alma, você perdeu o quê? Tudo na vida. Agora, de que adianta, irmãos? Eu pus alguns exemplos. De que adianta, irmão, ter a cozinha limpa e perder a alma? Irmãs, tem a cozinha limpinha, a casa limpinha, tudo bonitinho, tudo, a roupa do marido, do filho, tudo arrumadinho, mas não tenho tempo para Deus. Irmão, por que você não está orando? Pastor, não sabe a minha vida como é difícil, não tenho tempo. Sabe? Não tenho tempo. Meus filhos, meu marido, meu trabalho, meus compromissos, que jeito que eu vou, aonde que eu vou arrumar tempo? Né? O que adianta, irmão, fazer academia para manter o corpo saudável e perder a sua alma? Sabe, irmão, às vezes não temos tempo para vir orar aqui de quarta-feira, mas tem tempo aí 2, 3 vezes na academia, fazer musculação, fazer... É bom, irmão, glória a Deus, você deve fazer isso mesmo. Não estou condenando isso não, mas cadê o tempo para Deus? Se você não tiver tempo para Deus e está gastando seu tempo com outras coisas, você está perdendo a sua alma. O que adianta trabalhar muito, fazer hora extra, ganhar muito dinheiro e perder a alma? Fala para o irmão, vale a pena? Você trabalha demais, ganha um bom dinheiro, porque hora extra, né, dobrado. Trabalha de sábado, de domingo, mas perdeu a alma. Valeu a pena, irmão, no final de tudo? O que adianta? Viaja com a família para lugar muito bonito, né?
lindo. Tudo quanto é feriado, férias e tal, não adianta se perder a alma. Aqui Jesus está dizendo, ganhar o mundo e perder a alma. Agora, irmão, pensa no que você tem feito com o seu tempo. Você tem desfrutado do seu tempo, mas tem perdido a alma. Aí alguém fala, mas pastor, mas que negócio é de perder a alma? O que é perder a alma, irmãos? Eu coloquei aqui, não sei se vai projetar lá, o que é perder a alma? É perder a vida verdadeira. Mas o que é perder a vida verdadeira, irmãos? O que é vida verdadeira? É aquela vida que consiste em fazer coisas que ajudam Deus a cumprir o seu propósito. Você concorda que Deus tem um propósito na sua vida? Você concorda que você precisa, durante o seu tempo de vida na terra, fazer do jeito que Deus gosta? Amém? Ok, então o diabo vai vir com a seguinte missão: eu vou ocupar o seu tempo para que você não tenha tempo de fazer o que Deus quer. Aí quando você não tem tempo de fazer o que Deus quer, você está perdendo a alma. A alma significa aquelas coisas preciosas que nós podemos fazer, mas tendo comunhão com Deus. Então, por causa de um trabalho, por causa de um lazer, por causa de uma obrigação, de compromisso, nós cumprimos tudo isso, somos bom exemplo, mas não desfrutamos daquele tempo de oração, de comunhão com Deus, de meditação na palavra, daquele tempo de um louvor, não desfrutamos. E a vida do cristão é isso. Ser um filho de Deus, salvo por Jesus, cumprindo o propósito de Deus, irmãos, é isso, é gastar tempo com Deus, é ficar na presença do Senhor, é tudo que você fizer, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Agora, você acha que o diabo gosta disso? Você acha que o diabo gosta disso? De te ver orando, de te ver lendo a Bíblia, de te ver deixando de fazer alguma coisa do mundo, mas indo fazer as coisas que agradam ao Senhor. Não gosta. Mas ele não pode falar para você, mas você é muito fanático. Não pode, porque você já está preparado para resistir qualquer palavra que vier de fora. Mas quando ele coloca na tua mente que você não tem tempo, quem que muda isso? E aí, irmão, você faltou no culto. Então, pastor, não deu tempo. Não deu tempo por quê? Então, eu me envolvi com a família, me envolvi lá com as coisas, sabe, domingo, né, é complicado, passa jogo, né, tem umas coisas aí, não deu tempo, pastor. Isso. Então, adianta ver o teu time ganhar, mas perder a alma. Estou falando de perder salvação, porque salvação não perde. Estou falando de perder momentos gostosos, da tua alma deliciar na presença de Deus. É isso. E o diabo só consegue isso se ele vier na primeira pessoa dizendo para você, você não tem, e você fala, é mesmo, eu não tenho. E aí você começa a procurar tempo, e você precisava ter 25, 30 horas. Alguém já disse que precisava ter mais do que 24 horas por dia? Eu já disse. Já disse isso? Eu já disse. Sabe, o dia é tão corrido, você passa tantas coisas, e aí de repente você fala, mas espera aí, o dia é muito curto, Deus, não dá para esticar. Deus fala, não, é 24 horas para todo mundo. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Você é que tem que parar de acreditar no engano que o diabo quer ocupar você todas as suas horas para não sobrar hora para Deus. Vocês estão entendendo? Então, qual é a primeira mentira do diabo que nós temos que evitar para poder fazer o que Deus tem para nós? Qual é a primeira mentira? Não acredita que você não tem tempo. Você tem tempo. Se não tiver, você vai criar um tempo para Deus. Outras coisas vão perder a sua atenção, outras coisas vão perder a sua presença, mas não deixa Deus ficar no prejuízo. Amém? Que o tempo que você tenha, Deus seja em primeiro lugar. Mas aí vem a segunda mentira, que é exatamente o contrário à primeira. A segunda mentira diz assim, eu tenho tempo sobrando. Quem é que tem tempo sobrando? Ninguém levanta a mão, né? Porque todo mundo gosta daquela desculpa, eu não tenho tempo. Mas sabe que na realidade, irmãos, a gente muitas vezes acha que tem tempo sobrando. Sabe por quê? Irmão, vamos fazer essa obra para Deus? Pastor, dá um tempo, porque é o seguinte, eu ainda sou novo,
eu tenho muito tempo pela frente, e eu ainda preciso estudar, eu ainda preciso comprar minha casa, construir minha casa, comprar meu carro, eu ainda preciso formar minha família. Pastor, eu tenho bastante tempo, eu sou novo ainda, pastor. Aguarda só um pouquinho, vai chegar o meu momento, que eu tenho muito tempo pela frente. Não é assim que algumas pessoas pensam? E aí, irmão, vamos liderar uma célula agora? Calma, pastor, ainda não chegou o meu tempo, eu ainda tenho muito tempo pela frente. É um engano do diabo, irmão. O diabo coloca na sua cabeça, não faz isso para Deus agora não. Você vai, você é crente novinho, você aceitou Jesus outro dia. E quando o cara tem 30 anos de fé, então, é que você ainda não amadureceu, tá? E você ainda não aprendeu tudo, tá? Enfim, irmãos, quando você fica achando que tem muito tempo, que ainda não é hora, mas vai chegar, calma aí, está com muita pressa, tem muito tempo pela frente. É uma mentira do diabo. Sempre que você posterga, deixa para o futuro algo que Deus quer que faça agora, é porque você está achando que tem muito tempo para fazer. Mas aí, irmãos, olha lá o que 1 Pedro 1,24 escreve, como dizem as Escrituras Sagradas: todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Fala para o irmão, você é como erva do campo. Hoje está vivo, amanhã pode estar morto. Lá em Tiago 4,14 diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Então, irmãos, como é que nós ficamos aí acreditando nessa mentira? Não faz isso agora não, você ainda vai ter muito tempo pela frente. Irmãos, o que Deus quer que eu faça tem que ser feito logo. Por quê? Porque amanhã pode acabar o meu tempo. Mas lá em 1 João 2,17 diz que o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Irmãos, qualquer coisa nesse mundo passa, mas aquilo que Deus manda fazer dura para sempre. Essa Bíblia que está na sua mão, irmãos, se você for olhar para o tempo que ela foi escrita, isso aí tem mais de 3.500 anos. Tudo que você vê que foi escrito lá no comecinho, 3.500 anos atrás, hoje vale. Hoje vale. Por quê? Tudo passa, mas a vontade de Deus não passa. E a Bíblia é um livro que escreve a respeito da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para o homem? Fala para mim, você aprendeu domingo passado. Qual é a vontade de Deus para você? Te usar para cumprir o propósito dele. É ou não é? Qual é a vontade de Deus para mim, para você, meu irmão, que aceitamos a Jesus? No momento que você nasce de novo, Deus começa a olhar para você e Ele enxerga o quê? Eis aí o meu filho amado, que vai me dar muita alegria. Não foi essa a palavra que Deus disse sobre Jesus? Quando Jesus sai da água do batismo, não é isso que você escutou? Escutaram? Olha o que Deus falou. Eis aí o meu filho amado, que me dá muita alegria. No dia que você aceitou a Jesus, Deus disse: começou um projeto agora na vida dele, agora eu vou falar, ele vai obedecer, e nós vamos ganhar esse tempo. O tempo passa, mas enquanto não chegar o dia de eu recolhê-lo, e ele vai fazer a minha obra na terra. Mas aí vem o diabo e fala assim: não, mas não é agora, você ainda tem muito tempo para fazer. Então, irmãos, não acredite nessa mentira, que você tem muito tempo. Amanhã pedirão a tua alma, ó louco, e o que tens para quem vai ficar, diz a palavra de Deus. Amém? Então a primeira mentira é: eu não tenho tempo. A segunda é o contrário: eu tenho muito tempo. Ok? As duas são desculpas para quê? Para não fazer o que Deus quer. Mas aí vem a terceira. Cuidado, irmãos, que essa terceira diz: ninguém vai me ver. Se eu fizer um negócio bem escondidinho, ninguém vai me ver. Por exemplo, irmãos, nós estamos hoje numa facilidade de pornografia tão grande, através da internet, que as pessoas acreditam que ninguém vai me ver. Antigamente, irmãos, no meu tempo de menino,
para ter acesso à pornografia era complicado. Cadê os irmãos da minha idade aí? Era ou não era, irmãos? Era complicado, tinha que procurar umas revistinhas, irmãos, desenhadas a bico de pena. Eram uns desenhinhos assim, irmãos, que você mais imaginava do que via. Era difícil. E tinha que ficar escondendo, né, para conseguir aquilo. Quando alguém tinha, empresta aí. Ia tudo escondido, do pai, da mãe, dos irmãos e tal. E hoje, irmãos, você pega seu celular, você entra no seu banheiro, você conecta na internet e você acessa o que você quiser. E ninguém está vendo. E se alguém bater na porta, faz 1h40 que você está aí, maior dor de barriga, não pode nem sossegado. E ninguém vai lá ver. Ninguém. Vocês já viram câmera? Sorria, você está sendo filmado dentro do banheiro? Não pode. Não pode. Então, irmãos, ali é um lugar que ninguém vê. Mas aí a gente olha para cima. Não tem câmera. Tem um par de olhos do Senhor olhando para todas as coisas. Fala para o irmão, você é filho daquele que tudo vê. Lá em Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu quero que você olhe para aquele versículo e repita comigo, mas coloque no seu coração. Olha, diga assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, como é gostoso saber que os olhos do Senhor estão em todo lugar quando você é bom. E de repente algo ruim começa a acontecer e ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Ele vem em teu socorro. É ou não é bom que os olhos do Senhor estejam em todo lugar? Mas também os olhos do Senhor estão naquele lugar onde você está achando que ninguém vê, por isso está fazendo coisa errada. Lembre-se disso também. E sabe, nós temos um exemplo aqui na Bíblia, é muito interessante, a respeito de um grande homem de Deus chamado Davi. Nós gostamos demais de falar que Davi foi um grande homem de Deus. A Bíblia inclusive deixa registrado que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi ou não foi? Amém? Diga, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu quero copiar o modelo de Davi. Mas o diabo veio com essa terceira mentira para Davi num momento em que ele estava tirando uma soneca no seu palácio, quando o seu exército estava lutando no campo e ele estava dormindo em casa, e de repente ele vai assim na janela do seu quarto, ele dá aquela espreguiçada, e quando ele olha assim, eis que na casa em frente, onde morava uma mulher cujo marido estava lá na batalha lutando com os inimigos, ela estava em casa, tomando banho, não sei como que era esse chuveiro, esse banheiro, mas ela estava tomando banho, e o rei saiu na janela, dando uma espreguiçada, e bateu o olho e falou, como é que eu não vi isso ainda? E manda chamar a tal de mulherzinha tomando banho, chamada Batseba. Chamaram, o que foi o rei? Mandou chamar, o rei é o rei. O que ele quer? Não sei, o rei chamou. Ninguém viu o que Davi viu, mas Deus viu. E aí, irmãos, os irmãos conhecem a história, que aí ele transou com ela, e ela fica grávida, e aí ela chega lá e fala, Davi, deu zebra, olha, eu estou grávida, e o meu marido já faz um tempão que está na guerra, e como é que nós vamos explicar esse negócio? E aí Davi falou, bom, ninguém viu nada, então o negócio é o seguinte, vou chamar o teu marido aqui para passar umas noites com você, e aí, né, vamos jogar a culpa nele, né? E lá vai, então o rei manda chamar o soldado, olha, deixa aí outro lutar no teu lugar, vem para cá, eu quero, o que foi? Não, eu quero falar com você, mas hoje você vai dormir em casa. Vai lá, tem um tempo de refrigério, de descanso, afinal você merece, é um soldado valente, vai lá, tem um tempo lá com a sua esposa. Irmãos, Urias era o nome dele, um homem de fibra, um homem de coração reto, falou assim, o rei está querendo me dar um favor, mas eu acho que eu não tenho paz de receber esse favor. Como que eu posso ir na minha casa, dormir na minha cama com a minha mulher, quando meus colegas estão morrendo no campo de batalha? Não posso, dormir na praça. Dia seguinte era a notícia, Davi, o homem não foi para casa, dormiu lá no relento, todo mundo viu. Mas
E manda ele de novo, e faz outro sagrado, e nada, e o homem não vai para casa. Ele falou, mas se o homem não for para casa, eu vou culpar quem? Ninguém viu, mas alguém tem que ver esse homem para casa, porque senão... E aí, irmão, já que o homem não vai para casa, não tem quem culpar, então vamos fazer o seguinte. O próprio Urias leva uma carta para o general, onde o rei escreveu assim, ninguém viu, porque a carta estava selada. O próprio Urias que levou a carta não sabia que o rei estava dizendo, põe esse sujeito na frente da batalha para ele morrer de imediato. Qual era a intenção do rei? Bom, ninguém viu, ela está grávida de mim, mas ninguém pode provar nada, ninguém viu. Agora o marido dela vai morrer, ela vai ficar viúva. Com a viúva eu posso casar. E aí, casou. Matou o marido, casou com a mulher e está lá, curtindo a vida com a esposa nova, grávida, barrigudinha, filho do rei, né? Bate na porta dele assim, um profeta de Deus. Davi, tem uma palavra de Deus para você. É o Natan, entra. Entra que eu estou querendo me ouvir. Qual é a palavra que Deus tem para mim? Davi, é um problema. Você vai me ajudar a resolver. Não. Deus tem solução para tudo. Qual é o problema, Natan? Davi, tinha um homem aqui em Israel, muito pobre, e ele tinha uma ovelhinha que ele amava demais, carregava no colo, comia com ele na mesa, era tudo que ele tinha. E esse homem pobre tinha um amigo muito rico, mas o cara era tão miserável, que um dia ele recebeu um amigo na casa dele, e ele tinha que matar um animal, né, para dar um banquete para um amigo. Sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá e matou a ovelhinha daquele homem, que só tinha aquela ovelhinha, não tinha outra. Davi, o que a gente faz com um sujeito desse? Aí Davi já solta o veredito. Um cara como esse não merece viver. Um cara como esse, e quem que esse cara está? Davi, esse cara é você. Como assim? Deus me falou, porque Ele viu o que você fez. Você podia ter todas as mulheres do reino, você já tem uma meia dúzia de esposas, você podia ter mais uma, qualquer uma, mas você foi ter justamente aquela do Urias, teu soldado, e ainda mandou matar o sujeito. Davi, Deus viu e não gostou do que você fez. Mas como é que um homem de Deus faz isso, irmão? Como é que um homem de Deus cai numa bobagem dessa, que ele pode fazer alguma coisa, e tão bem escondido que ninguém vai ficar sabendo? Do mesmo jeito que eu e você às vezes acreditamos que nós fazemos algumas coisas e ninguém vai ficar sabendo. É ou não é verdade? Está às vezes roubando a empresa, mas o crime é tão perfeito que ninguém nunca vai saber. Vai saber porque Deus está vendo e Deus denuncia. Está lá traindo a esposa, traindo o marido, mas é tão bem feitinho que ninguém nunca vai saber. E se alguém perguntar, a gente nega. Mas Deus está vendo e vai criar uma cilada e vai pegar o rato. Sabe aquele ratinho que você não vê, mas ele está comendo a comida na sua casa? O que você faz um dia? Eu não sei onde você está, eu não estou te vendo, mas eu vou armar uma ratoeira. E o que consiste uma ratoeira? É simplesmente, irmãos, uma armadilha com aquilo que a pessoa gosta. O que o rato gosta? Queijo? Tá bom, põe um queijinho lá. E quando ele olha para o queijinho, ele não vê o perigo. E quem que armou a ratoeira? Para acabar com aquele rato. Irmãos, toma cuidado. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Mas se você está fazendo coisas que desagradam ao Senhor, pensando que Ele não está vendo, porque está muito bem escondido, uma hora Ele arma uma ratoeira. Amém? Então, queridos, não caia nesse terceiro engano do diabo. Ninguém está vendo, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4,13, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. E no Mateus 12,36 diz, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Ai. Fala para o irmão, palavra vai ter prestação de conta. Só palavra e o resto. Irmão, se até uma palavra que de repente você falou, desculpa, foi uma brincadeira isso aí, mau gosto, tá?
Deus ouviu. E um dia, escuta, o que você disse aquilo? Será meu filho, você me representava na terra. Da sua boca não podia sair água suja, porque você é uma fonte de água limpa. Por quê? Irmão, eu não sei como é que eu e você vamos explicar algumas coisas, né? Porque a palavra de Deus diz, um dia você vai estar diante do juiz. Eu gosto demais de olhar para Jesus e enxergar o juiz, Jesus hoje advogado. Porque ele mesmo diz, eu estou advogando a sua casa no céu. Mas não podemos esquecer, irmãos, que Jesus, quando voltar, você está esperando Jesus dar glória a Deus? Você vai dar glória a Deus, Jesus está voltando. Glória a Deus, meu juiz vai sentar lá no tribunal. Glória a Deus, agora eu vou ter que explicar algumas coisas para ele. Acabou, glória a Deus. Eu não sei como que nós vamos explicar, porque não tem explicação algumas coisas. Você sabe que foi escolhido, amém? Você sabe que Deus decidiu fazer as coisas te usando, amém? Mas você não faz o que Deus quer. Recolhe o amém. Cancela, fala, em nome de Jesus eu vou mudar. Em nome de Jesus eu vou mudar. Eu não vou mais acreditar nessa mentira, que eu não tenho tempo. Eu não vou acreditar mais nessa mentira, eu tenho muito tempo, vou fazer isso mais para frente. E eu não vou mais acreditar nessa mentira. Vou fazer porque Deus não está vendo, não está nem aí. Mas eu quero te falar da quarta mentira que o diabo usa. Tem só mais duas, tá? Paciência comigo aí. A quarta mentira que o diabo usa para nos evitar fazer aquilo que Deus gosta, diz que Deus sabe que eu sou assim, porque foi Ele que me fez assim. Deus sabe que eu sou daquele tipo, temperamento explosivo. Deus sabe que eu sou descendente de italiano. Logobona, irmãos. Deus sabe que eu sou descendente de espanhol. Fico irritado, nervoso. Aí governo, sou contra. Agita a bandeira. Então, Deus sabe, Ele que me fez assim. Então, como se dissesse, Ele que me aguente. Irmãos, quando nós alegamos que o nosso jeito de ser é porque nós fomos feitos assim, você não sente que está acusando Deus? Você não sente que de alguma forma você está dizendo, sabe por que eu sou assim, bravo, irritado, nervoso? O Senhor que me fez assim, agora me aguente. É isso que a gente faz, não é? É que a minha descendência, é que a minha... Você sabe qual é o meu sobrenome? E aí você diz o seu sobrenome, justificando como, olha, a hora que eu falar a raça que eu sou, você vai entender porque que eu sou assim. Mas você acha que Deus fez alguém macambúzio? O que é macambúzio? O cara assim, sempre triste. O que foi? Eu sou assim. Sempre cabeça baixa, sempre triste. Não, Deus não fez ninguém feio, você acredita? Que Deus fez feio? Tem algum feio aqui que fala, Deus me fez assim? Ninguém se acha feio, né? Mas que tem alguns feios, tem. E não foi Deus que fez? Sabe quem que faz o sujeito ficar feio? Fala para o irmão. Pecado. O pecado enfeia. E nós não podemos jogar a culpa em Deus de você ser feio por causa do pecado, porque Deus não te fez pecando, Deus te fez livre do pecado. Amém, queridos? E eu vou dizer uma coisa para você. A nossa desculpa de que nós não podemos mudar, porque nós somos assim, fomos feitos assim, e se Deus quisesse que eu fosse diferente, Deus me fazia diferente. Irmãos, essa desculpa cai por terra, sabe por quê? Até o diabo foi feito perfeito. Irmãos, hoje nós olhamos para o capeta e falamos a coisa mais horrível do mundo. Tem aqueles que pintam ele de rabo e chifre com o dentro da mão. Mas, irmãos, você pode fazer o bicho mais feio que for, mas foi Deus que fez. Mas Deus não fez esse treco feio desse jeito. Deus não fez esse indivíduo maligno desse jeito. Fez? Você não pode acusar Deus. Deus, o diabo existe porque o Senhor fez. Não, eu não fiz diabo. Abra a tua Bíblia lá em Ezequiel 28. Esse você vai ter que ler, porque eu acho que não está escrito aí. Ezequiel capítulo 28... é o texto que se refere a o modo como Deus fez Satanás, o Lúcifer. Irmãos, para começar, o nome Lúcifer significa anjo de luz, Lúcifer. Deus fez um anjo brilhante,
um anjo bonito, um anjo que dirigia o coro no céu, as orquestras do céu, um anjo que quando ele fazia as coisas, Deus era honrado, era glorificado. Quando Lúcifer, o que Deus fez originalmente, orquestrava os demais anjos, irmãos, Deus se sentia feliz, alegre, honrado, glorificado. E a esse cidadão, esse sujeito, irmãos, anjo de luz, começou a olhar e falou assim: não, mas está errado esse negócio. Então, Deus nos manda nos arrepender quando nós chegamos à conclusão: eu não fui feito assim, eu sou assim, mas não gosto de ser assim. Então, o que eu faço? Primeira coisa, lá em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a solução? Eu não nasci assim, não vou morrer assim, desde que você faça o quê? Arrependei-vos, transformai-vos pela renovação da mente. Põe a mão assim na sua mente. Fala: aqui dentro tem uma fita que eu estou gravando. Pode chamar de pendrive, ok? Né? Que tem uma coisa que está sendo gravada. Que informações estão entrando aqui dentro, irmãos? Porque é o que entra aqui que desce para o resto do corpo e faz você agir. Sabe, irmãos, as palavras que você fala é porque elas saem da sua boca. Mas por que elas saem? Porque você junta as palavras. Essas palavras podem ser de amor se tiver um sentimento gostoso, amoroso dentro de você. Mas elas podem ser ruins se tiver um sentimento maligno. Você já se pegou alguma vez agindo de um jeito que depois você fala assim: nossa, nem eu gosto de mim desse jeito? Tem alguém assim ou é só eu que já senti isso? Outro dia, irmãos, eu falei para minha esposa: nossa, bem, eu não gosto desse cara que você está conversando agora, não. Eu gosto daquele que está pregando lá no púlpito. Irmãos, outro dia eu precisei sentar e ouvir a minha mensagem. Eu precisei sentar e ouvir a minha mensagem, porque eu já veio com tanta mentira, com tanto engano, com tanta coisa na minha mente, que eu comecei a me sentir mal, e comecei a não gostar de mim. E aí a Marli falou: vem cá, senta aqui, vamos ouvir. E quando eu comecei a ouvir, eu falei assim: eu gosto desse cara, porque esse cara está falando de Deus. Agora, esse que está aqui agora ouvindo, eu não estou gostando não, e eu vou mudar. Aí eu dei um comando na minha mente: em nome de Jesus, eu vou transformar a minha mente, eu vou renovar. E sabe que você renova a sua mente ouvindo a palavra de Deus? Eu não sei se os irmãos têm um hábito, eu tenho, de caminhar ouvindo mensagens, que eu mesmo prego, que outros pregam. Irmãos, encha a sua mente com coisa boa, entende? Leia a palavra de Deus. Começa a ler a Bíblia dentro da sua casa. Às vezes a situação está difícil, tem lá um filho, uma filha rebelde, está lá o marido rebelde, está lá a esposa dando problema. Senta todo mundo aqui, abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Senta todo mundo aqui, vamos ouvir essa mensagem. E ouve, irmãos, escuta. Sabe o que acontece depois daquele tempinho, aquelas palavras? O Espírito Santo faz aquilo entrar no seu coração, a sua mente é renovada, o seu coração começa a pensar diferente. Por isso tem um conselho: não fica acreditando que você é esse maligno que o diabo pôs na tua cabeça que você é. Deus não te fez assim. Se está sendo assim, é só por um tempinho, até o dia que você reagir e transformar-vos pela renovação da vossa mente. Então, irmãos, lá em Atos 17, versículo 30, tem mais uma ajudazinha para você. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Lucas 13, verso 4, lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam lá em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Quem está falando isso? Fala o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo: você não foi feito coisa ruim. Se está agindo de modo ruim,
presta atenção, se arrepende que a tua história muda. Porque o projeto original de Deus é te usar para coisa boa, dá glória a Deus. Quinta e última coisa, olha só, quinta mentira do diabo. Posso fazer o que quiser, é só pedir perdão depois. Sabe por que a gente pensa isso? Porque lá em João, 1 João 1,7, tem um versículo que diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Limpa ou não limpa? Quantos aqui foram limpos pelo sangue de Jesus? Limpa. O sangue de Jesus limpa de todos os pecados. Mas aí limpa quem? Ah, pastor, todo aquele que pedir perdão. Então eu posso fazer todas as coisas erradas, mas depois eu sento lá um tempinho e falo assim: Deus, o senhor desculpa, né? Puxa vida, estou arrependido daquilo, não vou fazer mais. Ok? Eu quero que o senhor faça valer o que está escrito na palavra: o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Senhor, eu estou confessando agora os meus pecados todos. Amém? Só que, irmãos, vai e faz tudo de novo. Eu te pergunto, teve arrependimento? Ou é só uma tentativa de usar um sprayzinho do sangue de Jesus para limpar uma sujeirinha? Spray de sangue de Jesus é bom, hein? Eu vou pecar à vontade. Depois, onde é que está o spray? Quem que escondeu o spray? Cadê esse spray? Vamos lá no encontro, que lá tem um spray do sangue de Jesus. Nós vamos ter encontro agora, né? Tem muita gente, irmão, que peca à vontade, depois eu vou para o encontro, chega lá no encontro, aquele momento de ministração maravilhosa, a gente confessa os pecados, a gente se arrepende, a gente se alegra, a gente sai de lá, uma nova criatura, a gente chega aqui e dá aquele testemunho lindo, né, irmãos? Não é bonito ver os irmãos dar testemunho aqui em cima? Lindo. Mas se tiver alguém que depois do que o Senhor fez de limpeza, volta para a lama e suja tudo de novo, não é ovelha, é porco que tomou banho. Irmãos, porque a ovelha não tem a tendência de ir lá e sujar a lã limpinha na lama. Mas o porco, irmão, pode lavar ele, dar um lacinho, botar cheirinho, perfuminho gostoso nele, solta ele para ver. Onde que ele se sente bem? É lá, irmãos. É lá no chiqueirinho, no meio daquela lama. Quanto mais lama, melhor. É porco. Jesus morreu para salvar o porco ou as ovelhas? Quando Jesus te dá nova vida, é nova vida de porco ou de ovelha? É porco perfumado ou é bom transformado em ovelha? Irmãos, é bicho feio transformado em filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, porque esse versículo é verdade. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Mas cuidado, não é um spray para ser usado irresponsável. Eu quero, para finalizar, que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Essa última mentira do diabo, irmãos, como ela tem feito estrago na vida da igreja do Senhor Jesus. Muitos irmãos que nós às vezes queremos ajudá-los a sair de dificuldades, quando eles não têm mais jeito, eles se dobram, se rendem, e ok, então tá bom, eu vou mudar, eu vou fazer. Mas aí, irmãos, o Senhor melhora um pouquinho a vida dele, ele volta tudo de novo, retrocede, e aí o líder de célula, aí o líder da rede, aí o pastor fala: mas eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais. O sujeito já foi para o encontro com Deus, mas ele volta, ele espanca a mulher, ele espanca os filhos, ele larga da esposa, ele arruma outro, eu não sei mais o que fazer. Aí nós chegamos a uma conclusão: não nasceu de novo. Ou então está usando de modo irresponsável, pensando que pode fazer, e é só pedir perdão e está tudo resolvido. Será que é assim mesmo? Você pode até ser um nascido de novo, e tem um engano do diabo na sua mente, porque o diabo vai evitar você a servir a Deus, se ele enganar a sua mente, dizendo que você pode pecar à vontade, mas você só não pode esquecer de pedir perdão. Está entendendo? Então aqui, Hebreus 10, 26 foi escrito para resolver essa questão. Não entra nessa de pode pecar à vontade, depois é só pedir perdão e está tudo resolvido, porque o verso 26 do capítulo 10 de Hebreus diz: se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Fala para o irmão: estou enrolado. Depois que conheceu a verdade,
foi liberto, o sangue de Jesus limpou, vai lá e deita na lama de novo. Está enrolado, irmão. Verso 27. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Olha este. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Cutuca o irmão do lado e fala assim: cuidado, não abusa de Deus. Quem foi perdoado e continua pecando não será considerado inocente no dia do julgamento que o Senhor volta para julgar. Amém? Ô Senhor, quem é você? Sou aquele, saía da igreja, pregava o evangelho, expulsava demônio, curava enfermo. Então, mas não sei quem você é. Como não sabe? Sabe por que você fazia isso? Você fazia isso porque depois você sabia que se você pedisse perdão, eu ia te perdoar. Sabe por que você fazia isso? Porque você gostava de fazer as coisas erradas, porque é o prazer da iniquidade. Então eu não te conheço. Quando que eu pude te usar conforme era o meu propósito? Você estava fazendo o que você queria, porque você acreditava que depois era só ir na igreja, ir lá num culto, pedir perdão e está tudo resolvido. Volta para cá, que delícia, fui no culto hoje, voltei. Volta mesmo, mas amanhã não acredita no diabo que volta, você pode continuar pecando, porque o Senhor está dizendo: não será considerado inocente. Agora, o que acontece com quem ouve essa mentira do diabo e acredita nela? Os 2 versículos finais que nós vamos ler estão aqui no verso 30. O que acontece? Pois sabemos que foi quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Agora, olha para lá. Não vai projetar, né? Mas o último versículo 31, está na sua Bíblia, eu quero que você leia junto comigo. O que está escrito aí no versículo 31? O que acontece com quem ouve a mentira de que pode pecar e depois pede perdão e está tudo resolvido. O que acontece? Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero que você faça um propósito hoje. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Você acha que Deus falou com você hoje? A música está preparada, hein? Amém? Você acha que Deus falou com você? Você acha que, se você se lembrar dessas 5 coisas, pode mudar alguma coisa na tua vida? Qual é a primeira? Não tenho tempo. Se você parar de acreditar nisso, você acha que não vai encontrar um tempinho para Deus no seu dia a dia? Você encontra tempo para tomar café, para almoçar, para jantar, tomar um lanche? Não vai encontrar tempo para se alimentar espiritualmente? Então vamos vencer essa primeira mentira. E a segunda qual é? Tem o tempo sobrando. Eu não vou fazer isso agora porque lá na frente eu vou fazer. Não acredita nisso. É agora. Esse é o nosso momento. Esse é o seu momento. Esse é o seu tempo. Essa é a sua oportunidade. E a terceira? Quem está vendo? Quem está vendo? Vou fazer isso aqui, vou continuar fazendo. Está me dando prazer, ninguém está vendo, estou prejudicando ninguém. Está acontecendo só aqui, né? Imagina que aquele que tudo vê vai ficar me cobrando. Quem me cobra são pessoas, mas ele não. Cuidado. Qual é a quarta? Eu não ouvi.
Você pensa assim? Deus sabe que eu sou assim, pastor, por Ele que me fez. Então não tem que mudar. E a última? E a última? Sabe por que eu não preciso mudar? Porque é o seguinte, eu posso pecar e depois eu peço perdão e está tudo resolvido. Então vamos guardar, irmãos, 5. Quero que o Espírito Santo está te abençoando nessa noite, se você guardar isso no seu coração. Tá? Guarde essas 5 estratégias malignas que o diabo usa contra a vida dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Quero que você comece a agradecer agora por ser um filho de Deus. Quero que você comece a orar agora. Comece a agradecer porque você e essa pessoa que está segurando na mão, vocês são filhos de Deus. Quero que você comece a declarar que você concorda que Deus te use para os planos dele. Comece a declarar isso. Comece a agradecer porque você tem essa oportunidade de ser usado. E você está feliz porque você será usado por Deus. Comece a decidir que você quer mesmo ser usado por Deus. Que é um desejo forte do seu coração ser útil para Deus. Comece a dizer isso para o Senhor.